Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Chamar o Daniel aqui. Daniel, nosso convidado especial lá da Igreja Batista, do Pastor John. Hoje vai nos agraciar com a palavra. Que Deus seja com você. Pai, pedimos que o Senhor consiga usá-lo poderosamente. Damos toda a liberdade, toda a autoridade que requer que ele possa aqui exercer a função de ser o canal da tua palavra nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Um privilégio estar aqui, um privilégio, oportunidade. Obrigado, pastor, mais uma vez. E não é ainda um hábito pregar, então para mim também é um desafio, mas me senti no dever de honrar a Deus com o meu testemunho, falar um pouco da minha vida e peço a Deus que algo disso toque o coração de vocês e motive vocês de alguma forma, que eu também tenho recebido nas nossas reuniões, né, de irmãos que têm também falado e dado de testemunho. E assim, eu quero também ressaltar como está sendo importante esses nossos encontros, né? Temos feito isso na nossa igreja também, vocês aqui, as igrejas irmãs aí, e quanta diferença isso tem feito, sabe? Era algo que também estava no meu coração sobre nos unirmos como homens, né? Temos crescido, temos nos colocado aos desafios, mas tem sido muito difícil, né? Eu creio que não é só para mim. O desafio de se colocar de verdade, né, como um homem, honrando a Deus com os princípios como a gente aprende, falando não, né, para as propostas ruins, falando não para quando chegar algo que a gente sabe que não vai agradar a Deus. Dentro da igreja isso é fácil, mas lá fora realmente são grandes desafios, né, quando a gente tem que olhar no olho de outro homem e falar assim, não, eu não aceito isso, né, isso não é correto, isso não é certo. Assim como também quando a gente tem que olhar aos olhos de um outro homem e dizer assim, venha andar comigo, então vamos caminhar junto, né? Da mesma forma, é uma grande responsabilidade. Meu nome é Daniel, eu sou casado com a Karina, nos conhecemos desde os 16 anos, também tive o privilégio de começar cedo, né, no relacionamento, mas nós não éramos de Deus, não conhecíamos a Jesus pessoalmente, namoramos por 10 anos e então fomos levados a Cristo. Então nos convertemos com 25 anos. E Deus fez a obra na nossa vida, nos renovou por completo e nos casamos após isso, né, a nossa conversão. E Deus nos deu 2 filhos, né, deu Miguel e a Eloá. Miguel de 14, Eloá de 10 anos,
que eram promessa do Senhor, né? E isso já é meu desculpe. Já é meu primeiro testemunho, porque tínhamos muita vontade de sermos pais e não conseguíamos no começo, né? Assim que casamos, falamos, bom, não vamos esperar nada, já namoramos muito tempo, vamos ter filho. E aí, mesmo assim, levou 4 anos. Né? Tivemos uma experiência muito, muito profunda com Deus nesse processo, mas Deus nos deu essa graça de termos filhos e é uma bênção. Né? E também um ano especial, esse ano faz 20 anos que nos convertemos, que foi lá na Igreja Batista Livre, do pastor John, né? Estamos lá. Então, um privilégio de andar com a igreja, né? De sermos igreja e andarmos nesse mundo, né? De grandes desafios, mas realmente tementes ao Senhor. Da mesma forma, eu também quero trazer questões da minha vida profissional, quanto Deus também moveu nesse sentido e quero que assim, parte desse testemunho seja muito voltado para isso. Assim, creio que é o que Deus tem falado, vou compartilhar depois de uma palavra também. Mas eu comecei a trabalhar cedo, tudo mais, porém com 19 anos eu estava ali iniciando a minha empresa, ainda sem perceber muito bem, mas foi o início da minha empresa, que eu tenho até hoje, uma empresa de tecnologia, e então faz 25 anos que eu estou com a empresa, 26 anos, foi em 99 ali, e quando eu me converti com 25, eu já estava 5 para 6 anos com a minha empresa, e andava do jeito normal, como a gente vai tocando, ou vai aprendendo, ou vai ouvindo, né, como fazer, sem muito, vamos dizer assim, muitas preocupações, né? E quando eu me converto ali com 25, eu começo a entender que tem algumas coisas que eu tenho que consertar, né? Algumas coisas que eu tenho que me posicionar. E eu tomei essa decisão lá atrás, assim, da minha conversão, de que a minha empresa também andaria, conforme diz o Senhor, né? E consagrei, né? Não só a minha vida, como a minha empresa também. E muita coisa mudou, muita coisa mudou. E eu queria testemunhar sobre isso, assim, o que Deus tem feito nesse tempo todo, né, das pessoas que Ele tem trazido, da forma que Ele tem me conduzido, porque conforme o tempo passa, ainda mais os tempos que temos vivido, muitas vezes a gente se vê em situações assim de que não vai dar certo, não vai ter jeito, né? Os impostos não deixam, o governo não deixa, as pessoas não colaboram, tudo num ponto que te tira do eixo, que te fala assim, estou chegando no limite. E eu não nego, irmãos, assim, quero trazer a minha dor também, no sentido de que eu sofro com isso até hoje, né? Passa pela minha cabeça muitas vezes. Eu não vou falar desistir, eu não gosto dessa palavra e realmente não assumo isso, mas assim, passa pela minha cabeça muitas vezes e falo assim, poxa, não vai dar, por mais que eu queira, por mais que eu tente. E Deus sempre renova isso, Deus sempre fala assim, não tem jeito, vai por aqui, vai por ali, busco a Deus. E para trazer um episódio recente, né, da pandemia, que com certeza foi difícil para todo mundo, mas ali nesse contexto de trabalho, eu falei assim, bom, eu acho que agora já deu, né? É melhor parar por aqui, eu vou enxugar, vou reduzir, vou ficar o que eu puder. E cheguei nesse limite, sim, foi bem difícil, mas graças a Deus, Deus falou ao meu coração, e Ele falava assim, não é isso, é o contrário. E eu falo, mas como é o contrário? Não tem caminho. E nós já estamos aí praticamente há 5 anos, né, desse episódio, e Deus realmente tem feito muita coisa. Então eu quero trazer para vocês assim uma palavra de esperança no sentido de que nós temos que buscar a Deus e ouvir dele, porque Ele tem dado direção do que nós temos que fazer. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em 2 Reis, eu venho meditando já há algum tempo, desde o começo do ano, em 2 Reis 4. Logo no comecinho ali, que é o episódio de Eliseu, né, com a viúva. E isso aqui eu tenho meditado de tempo em tempo, a todo tempo me vem essa lembrança, porque assim me faz lembrar o que eu tenho que fazer, a minha parte, né? Que é essa passagem, né, conta ali quando a mulher chega a Eliseu, ela diz assim, ó, o meu marido morreu, tá em 4, 1, né? Começa ali em 1, mas no meio ali, né? O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá,
pedir para os seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Algumas traduções dizem que você viverá com o restante ainda, sem um limite de tempo, né? O que esse trecho tem falado muito comigo? Eu sempre fui muito racional, né? Sempre trabalhei com tecnologia, exatas e tudo mais, e eu gostava sempre de ter lógica nas coisas, sequência. Eu quero entender o porquê de cada atitude, de cada momento. E quando eu conheci a Cristo, uma das coisas que mais me conflitou no meu coração foi a fé. A fé. Por mais que eu estava lendo, estava crendo, ouvia testemunhos, e tudo bem, Deus, entendi, fé é isso, mas e o viver a fé? E para mim sempre foi um desafio, né? Continua sendo em alguns momentos. A fé em que sentido? De que eu tenho que dar o primeiro passo. Mas eu falava assim para Deus: Deus, mas eu quero ver o chão primeiro. Eu sempre fui assim, conservador, lógico, racional. Deixa eu entender se eu já posso comprar aquele equipamento, se eu já tenho recursos, ou deixa eu ver se eu já posso contratar, porque já entrou o contrato, eu já fechei com o cliente, está tudo certo, agora eu contrato, monto a equipe. E Deus falando para mim: não é isso, é o contrário. Mas ele não falava tão claro assim, né? Isso era meu entendimento tempos depois. Deus começava a mandar situações, né? Então, eu tinha que me mover, eu tinha que fazer alguma coisa, e eu falava: tá, mas eu não estou vendo isso. E aí, quem se mexe primeiro? E aí veio o irmão trouxe essa palavra para mim meses atrás, e isso me preencheu por completo, né? Quem veio primeiro, o azeite ou as vasilhas? Né? A lição aqui, tem muitas lições a se tirar só desse trecho, mas o que me pegou aqui, né, que Eliseu traz esse ensinamento, é primeiro a vasilha, né? Ou seja, primeiro aquilo que vai ser preenchido. Trazendo isso para o meu contexto ali do trabalho, eu pensava assim: bom, primeiro o contrato do cliente fechado, ou primeiro o pessoal que vai fazer? Vai trabalhar e vai resolver esse problema quando eu contratar? Aí está aqui, é a primeira vasilha, a pessoa lá na mesa, sentada, se capacitando, se preparando, porque aí vai chegar o recurso, né? Vai chegar o azeite, vai chegar o contrato, vai chegar a receita que a gente precisa na empresa. E o dia que eu entendi isso, eu me posicionei com Deus e comecei a orar nesse sentido. Falei: tá bom, Deus, se é isso, eu estou entendendo. Então me ajuda, porque eu tenho medo. E é difícil a gente, como homem, aceitar o medo. A gente foge, né? Ou melhor, a gente esconde o medo de todo mundo, né? Muito fácil bater no peito: eu não tenho medo. A gente fala pro nosso filho, né? Vai, filho, não precisa ter medo não, pode ir. A gente tremendo por dentro. É difícil assumir o medo, é difícil assumir que a gente não quer fazer. É difícil assumir a dificuldade de se pôr para um desafio. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui sobre isso. Eu não tive bons exemplos na minha juventude, principalmente nesse contexto profissional. Não vem ao caso citar especificamente pessoas, realmente não precisa, mas assim, eu não tive bons exemplos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que assim, faz o que for melhor. Se tiver que sonegar, sonega. Se tiver que, sei lá, conversar ali de lado com alguém, faz. Foi assim meu exemplo. E aquilo me incomodava, mesmo lá atrás, mesmo antes de conhecer a Deus, eu falei: poxa, aquilo me incomodava, não parece ser certo, não é legal, não sei o quê. E aí quando eu me converto, isso vem por total, né? Vem com uma clareza plena, inclusive com a explicação de que isso é errado. Não é uma questão de... é errado, ponto. E isso sempre me incomodou. E aí eu ponho isso para Deus: Deus, então tá, eu vou dar o passo, o senhor está pedindo para eu fazer, eu vou contratar, eu vou capacitar. Eu sei que se eu contrato uma pessoa, pode ser que isso leve 4, 6 meses, 1 ano, às vezes, para essa pessoa estar preparada na empresa, e eu tenho que pagar um salário, eu tenho um compromisso. Então me ajuda nisso, né? E aí eu tenho aprendido muito sobre esse passo de fé. E o passo de fé comigo, ele sempre vem associado com o medo, né? Porque eu tenho esse medo de dar um passo sem enxergar o chão, né? Mas eu também tenho que dizer aqui
que eu já fiz isso. Eu já dei o passo sem enxergar o chão. E Deus pôs o chão. É tremendo. Então, irmãos, a gente ouve pessoas, ou às vezes pessoas já renomadas, ou pessoas já conhecidas, e que já tem todo um legado para a gente olhar e falar, lá, deu tudo certo. Mas eu quero me colocar aqui com vocês como alguém que está no dia a dia igual vocês, aqui na mesma cidade, inclusive, né? Enfrentando os mesmos desafios, e falar assim, eu creio nessa palavra, de todo o meu coração, eu creio nesse milagre. Não é possível você encher tantas vasilhas assim, com tão pouco azeite que havia. Há um milagre, não há dúvida disso. Mas aí eu me pergunto e eu te pergunto, como é que a gente vê isso materializar aqui agora, no que a gente tem vivido? Eu quero ver materializar. Isso é milagre. O azeite materializou, surgiu o azeite. Então, eu tenho colocado isso para Deus e Deus tem feito isso. Eu tenho visto. O materializar para mim é quando eu oro a Deus, Deus, então me envia uma pessoa para esse trabalho, que o Senhor já sabe quem é. O Senhor já sabe quem está buscando esse trabalho e aqui é o lugar dele, abre essa porta. E aí do nada aparece uma mensagem no meu celular de uma pessoa pedindo para conversar. Ou vem um outro e fala assim, tem um amigo meu, eu queria te indicar para você bater um papo com ele. Isso é materializar para mim, isso é milagre. Por que ninguém sabia disso? Eu orei a Deus. Ou quando eu falo, Deus, então, olha, está aqui a pessoa, estou capacitando. Cadê o contrato? Cadê o trabalho? Cadê? Pum, aparece um cliente. Isso é materializar, isso é milagre. Isso é milagre. Eu tenho pedido a Deus que o nosso tempo, e muito do que a gente tem feito como homens, tá? Que a gente volte a ver os milagres, dessa forma que a gente lê na palavra. Não que Deus tenha essa obrigação, né, ou que a gente tem essa necessidade para crer, a gente sabe disso, não é o... Mas Deus promete as maravilhas dele, e se está aqui é para isso, é para a gente se apegar a essa maravilha dos milagres. Então, isso tem realmente falado muito forte. A minha parte, o que eu faço? Porque vem um outro ponto. Você pode, não estudei a ponto de falar se isso está em toda a Bíblia, mas acredito que sim, que todo milagre que você vê na Bíblia sempre tem algo que nós temos que fazer antes. Deus usa algo que já está ali, ou que a pessoa tem que fazer, né? Até do milagre Jesus faz o cego voltar a ver. E ele vai lá e ainda pergunta, o que você quer? Parece um absurdo aquela pergunta, mas pela atitude. Aqui dessa passagem, né? Antes de acontecer o milagre, o que acontece? Eliseu fala, vai buscar as vasilhas. Aí eu fiquei imaginando, aqui é muito rápido, né, um parágrafo, mas quanto tempo isso levou para correr nessa vizinhança toda, tudo distante, e esses filhos pegando os frascos, e correndo, e trazendo, e juntando. E foram muitos, tantos, que ele fala, vocês vão viver o resto da vida de vocês com o que sobrou. É muita coisa, não é pouco. Então, imagine esse processo, você tendo que pegar vasilhas vazias e olhar e falar assim, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Aqui eu tenho em casa, não está cheia, já está acabando. Então, entende, irmão, o passo de fé, o que cabe a nós nesse passo de fé é exatamente isso, é a nossa parte. Aqui ele não está falando, olha, senta aí, eu vou te explicar como é que vai ser, de onde vai sair o azeite, o caminhão está chegando aí. Não, ele só falou, faz sua parte, busca as vasilhas. Então, eu dei um exemplo no meu caso, a vasilha para mim era eu contratar pessoas, eu estruturando, eu me preparando, porque Deus depois ia preencher. É comprar um equipamento, não, eu vou comprar 1, 2, porque aqui já encaixa. Não, compra 5. Não estou falando aqui de forma leviana, por favor, era colocado a Deus. E foi legal, porque aí eu comprei mais barato, teve um desconto do fornecedor, de repente, está usando as 5 máquinas. E aí Deus está preparando tudo isso. Então, esse buscar a Deus e colocar ele constantemente, porque isso aqui se torna real. E aí, tem uma outra passagem que me traz o mesmo entendimento, no Novo Testamento, em Mateus 14. E eu queria compartilhar. Mateus 14, 14, que é a passagem ali dos 5 pães, né, e 2 peixes. O 14, Jesus fala ali, né, está escrito, né, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles, curou os doentes que estavam ali. 15. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos seus povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, eles não precisam ir embora.
deem vocês mesmos comida a eles. 17, eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pois tragam a mim. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A minha tradução em linguagem de hoje. É outra passagem maravilhosa de milagre. Mas olha só de novo aqui. Havia algo antes. Deus podia fazer o milagre de todos esses pães que... Bom, se eram 5.000 homens, imagina quantos pães tinham aqui, né? Se cada um comeu 2 filãozinhos, o negócio vai longe. Ele precisava dos 5 iniciais? Se a gente pensar no milagre em si, não, né? Se ele fez 10.000, 20.000 pães, ele podia fazer aqueles 5. Mas, de novo, um princípio aqui de que há algo inicial. Entende a nossa parte? A nossa parte. Então, se você... uma coisa que eu me cobro muito, né? Se eu almejo novos clientes, ou novos mercados, ou algo que me faça crescer, algo que me prospere, daquilo que me cabe, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a minha parte. Então, tá, o que eu tenho que me preparar para isso? Né? O que eu às vezes vejo alguns irmãos compartilhando, algumas pessoas, é o esperar. Estou esperando, né? Aquela esperança vã, né? Do tipo, aí eu até brinco, eu falo assim, não, essa esperança é a esperança da Mega Sena. Isso aí você está lidando com a sorte. E não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Então, qual é a sua parte? E Jesus fala aqui, quantos vocês têm aí? Ah, tem 5 e 2. Está entendendo? Já tinha alguma... Alguém pensou em trazer alguma coisa. Talvez não imaginasse que iam haver 5.000 homens lá. Talvez ele pensou, vai ter uns 5, 6 ali, a gente corta o pãozinho no meio e está tudo certo. Então alguém fez alguma coisa, alguém se preparou, alguém buscou, alguém trouxe. E aí Deus foi fazendo um milagre. E eu fico imaginando da mesma forma que foi o azeite, né? Imagina, põe a mão no cesto, tira, agora foi o último. Mas tem um aqui. E de novo. De novo, tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. E aqui o que Deus tem falado para mim é abundância. É abundância. O ensinamento aqui da ordem das coisas. Primeiro, o que ele fez? Deu graças. A ordem das coisas. Nós temos que ser muito atentos a isso. Tudo que Deus está provendo na tua vida, na sua empresa, no seu trabalho, naquilo que você faz a alguém onde você trabalha, dê graças a Deus. Obrigado pelo emprego que eu tenho, obrigado pela mesa que eu sento, né? Pelo equipamento que eu utilizo. Você sendo um cristão. Obrigado, Senhor. A ordem das coisas. E depois aqui, em especial, né, o partir do pão entre os discípulos que já andam perto. Olhe para o seu lado. Quem tá ao seu redor, muitas vezes necessitado. Você está ajudando? E eu ajudar pode ser financeiramente, sim, mas muitas vezes senta do lado, conversa, né, marca um café. A gente tem valorizado muito esse tempo, né, entre nós. Marca um café. No fim de tarde, no começo de manhã, a hora que der. Almoça junto um dia. Como homens, a gente precisa muito disso, porque a gente não costuma falar, não costuma se abrir, né? E então parte o pão ao seu redor primeiro, né? Alimenta ali quem está do seu lado. E sabe por que isso aqui para mim tem sido importante? Porque isso serve de exemplo para que eles façam o mesmo. E isso vai se multiplicando. E é legal, né? O partir do pão. Parece que você está dividindo. E no fim você está multiplicando. Então Deus é abundante. É isso que eu também quero testemunhar para vocês. Deus tem sido abundante na minha vida. Eu jamais poderia imaginar a vida que eu tenho hoje, antes de conhecer a Cristo. Jamais, jamais. Por tudo que eu vivi e por tudo que eu recebi, né, como instrução. Não seria possível o que Deus tem feito. Não seria possível estar aqui com irmãos, estar numa igreja. Né? Então, é um milagre. Deus é abundante. E financeiramente, inclusive. Né? Ou seja, e creio que todos nós temos aqui muito a agradecer. Nós somos privilegiados, né? Por onde moramos, né? No país que moramos, na cidade que moramos. Então nós temos que nos lembrar disso. Deus é abundante. A conta não é essa conta que eles querem vender para a gente aí fora. Não é essa continha. Não é esse mais e menos aí que eles querem falar. Não, já deu aqui, ó, né? Ou até aqui já deu, não vai dar mais para ir em frente. Não, Deus é abundante. Tá? Eu testemunho isso para vocês na minha vida. De momentos que eu olho e falo assim, bom, então agora eu vou fazer isso aqui, mas acabou. Não dá mais assim, agora não sei o que vai acontecer. Aí você olha lá, mas tem recurso. E aí você continua fazendo. Não estou dizendo aqui, pode até ser, né?
Deus pode ser o dono do ouro e da prata, Ele pode pôr o dinheiro na tua conta, se for necessário. Mas eu falo muito mais no sentido de te movendo para que as coisas vão acontecendo. E a hora que você acha que está minguando, Ele está fazendo você subir de novo. Então eu creio nessa abundância de Deus. Não é a conta que a gente aprende. A matemática de Deus, ela é muito além do que a gente conhece. Né? É tudo certo você ter controle, você ter as suas planilhas, seus sistemas e controlar, está tudo certo. É a nossa parte, se organizar, administrar, é prudente, é correto. Mas olha a diferença de quando você põe a tua fé e você dá os seus passos naquilo que Deus quer. Olha a diferença. Então eu calculei, eu fui lá, comprei os pães para todo mundo e eu sei que vai dar para a turma que está aqui. Mas aí Deus vem e fala, não, tem mais, vai chegar mais gente, você vai precisar de mais. E ó, tá aqui, você fez a tua parte, eu estou fazendo a minha e tente entender aí. Não tem como, Deus é abundante. Então, irmãos, isso tem me movido, sabe? Isso tem me dado uma esperança real. E principalmente nos dias difíceis, nos dias maus. Né? Naquele dia de que vem aquela pessoa que você fez tudo por ela, você, né, capacitou, sentou do lado, e você queria o melhor para aquela pessoa, mas ela fala assim, ó, eu estou indo, tá? Eu tenho uma oportunidade melhor para mim. E aí você abençoar essa pessoa para ela ir, de coração. Né? Não é fácil, não é fácil. Né? Eu já passei por isso, e creio que vou passar muitas vezes mais, na posição que eu estou ali. Mas é o que eu falo, tudo que eu faço todo o meu coração. Quando eu trago alguém e decido, por exemplo, capacitar alguém ou ajudar alguém, é de todo o meu coração. Não é pelo que ela vai dar em troca. Claro que a gente entende que isso vai acontecer. Mas não é por isso. É para Deus. Eu faço isso porque Deus tem me capacitado, Deus tem me dado força, saúde, né? tem me dado meios. E aí eu faço a minha parte. Então quem vem, quem vai, não cabe a mim. Porque eu tenho orado por isso. E não temer. Não vai faltar. Isso é um passo de fé, é difícil, não vai faltar. Então, irmão, se coloque para Deus a todo tempo. Peça a Deus a todo tempo que te dê essa direção. Eu não sei quantos aqui sofrem com essa ideia de dar um passo sem enxergar o chão. Isso realmente é algo que me tira do eixo. Assim, eu sou extremamente conservador. Eu quero ver a coisa ali. Eu nunca compro parcelado, né? Nunca comprei nada financiado. Já precisei, claro, mas eu sempre fujo disso ao máximo que eu posso. Mas Deus tem me ensinado algo muito diferente. Né? E entendam bem, né, o que eu estou dizendo. Não tem nada a ver aqui com essa prosperidade leviana também, né, essa coisa do faça aí de qualquer jeito, Deus vai prover. Não, contrata lá, já contrata 10, que Deus vai prover o salário dos 10. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre você ter prudência do que você faz, buscar a Deus e ouvir a Deus. Já aconteceu várias vezes também. Como alguém, às vezes, que pede para sair, vou acontecer uma situação, vai sair da empresa. Aí Deus me queima o coração para sentar com essa pessoa e conversar. E eu tenho um testemunho desse. Tem uma pessoa comigo no trabalho, ele fez esse ano 20 anos também, está comigo. No primeiro ano ele pediu para ir embora. No primeiro ano. Né, de uma situação que houve ali de trabalho, me chamou para conversar no fim do dia e falou, estou indo, não dá mais. E aquilo me queimou o coração. Eu falei, não é isso. Né? E está aí a prova que não é isso. Porque ele ficou mais 19, né? Então, assim, mas já houve situação da pessoa chegar e eu falei assim, tá tudo certo, tem que ir embora. Não tenho que falar um A. Entende? Isso para mim é materialização de coisas, de milagres que Deus está fazendo. Porque dentro de mim eu fico sempre querendo o controle. O controle. Não, peraí, eu tenho controle dessa situação. Essa pessoa não vai sair porque eu preciso dela, porque tem o trabalho, porque tem o cronograma. Não, então, eu vou controlar, eu vou propor mais, eu vou fazer. Não. Eu oro a Deus, o que eu faço? Né? E ora a resposta vem clara, ora não vem clara. Tem dia que é no último segundo, mas o que eu posso testemunhar a vocês é a certeza que Deus tem feito, Ele tem feito. E eu tenho vivido isso na minha vida. É impressionante. Eu tenho que testemunhar isso, eu me sinto na obrigação de falar isso para vocês. Porque são situações que a gente vive todo dia. Às vezes eu estou saindo para ir para uma reunião de um cliente, eu oro, Deus, o Senhor sabe dessa reunião. Se for para nós, abre essa porta. Se não for, e quantas vezes, te anda às vezes até quilômetros, e nunca mais se ouve falar daquele cliente, daquela situação. Não deu certo. Eu não me preocupo com isso. Tá? Então, assim, essas palavras, para mim, é muito legal ler na Bíblia, é muito legal, né? Vamos dizer assim, o crer, não, aconteceu, sei lá, vou acreditar que aconteceu. Não, nós temos que crer que aconteceu. É a Bíblia, é a verdade, ponto. Porém, eu venho pondo para Deus, tá, Deus, mas eu quero ver essas coisas, assim como eles viram.
né? E a gente espera, às vezes, o milagre da forma sobrenatural, como se fosse aqui, né? No estalar de dedos, pum, apareceu um cesto de pães aqui. Mas o meu testemunho é sobre milagres que acontecem no meio, no contexto daquilo que para nós, não, mas eu fiz, né? Não, eu fiz assim, eu fiz assado e deu certo. Não, eu estou te falando sobre mensagens que chegam sem você esperar, pessoas que chegam que você não... É o que eu brinco assim, né? Às vezes conversando, é um tabuleiro de xadrez onde só Deus está enxergando tudo isso por cima, e Ele vai mexendo peças e de repente as coisas se encaixam. E para os nossos olhos fica assim, não entendo, mas eu sei que eu estou dando os passos na direção que Deus tem me colocado. Então, irmão, a gente tem que se fortificar, a gente tem que caminhar nessa palavra e ter fé real de que essas coisas são reais. Se você está vivendo uma situação que você se vê assim, ó, não tem saída, eu não sei o que fazer aqui, do tipo, vou empurrar com a barriga. Eu quero que você saia dessa situação, não faça isso. Não faça isso. Coloca para Deus e se posiciona. Se é para você sair do emprego que você está, ou se é para você melhorar onde você está, né? Se você é uma pessoa que emprega pessoas, então se Deus está falando para você crescer e trazer mais pessoas, né? Veja quão importante é isso. Se você tem esse privilégio de empregar pessoas, de trazer próximo a você, te ver, né, como você caminha com Cristo, né? Testemunhar como você age dentro do seu negócio. Isso é muito importante. E nós temos essa obrigação como cristãos, porque o que está acontecendo aí fora? Vamos ser sinceros. O que a gente tem ouvido aí fora todo o tempo? Né? Eu ouço muita besteira. Muita. Do tipo, agora não dá mais. A última foi a do IOF, né? Foi semana passada. Não, agora não dá mais. Agora o imposto chegou no nível que não sei o quê. Agora vai ter que sonegar. Agora vai ter que... Não tem. Não tem. Nós temos que seguir certo, como Deus ensina. Tá? Nós temos que honrar a Deus, nós temos que pagar impostos. Não importa. Né? Pega o DARF lá do Simples quando chegar, não olha para ele, só paga. Eu faço, pega, paga e guarda o documento. Incomoda, é difícil, a gente sabe, né? Nós somos humanos. Mas isso não cabe a nós, porque Deus é abundante. Irmãos, Deus é abundante. Eu sei que nós sabemos isso aqui, nós temos que mostrar isso ao mundo. Falando quando necessário, né? Muito mais agindo. Então, no seu meio, onde você está empregado, onde você está trabalhando, pessoas ao seu redor, não deixe de testemunhar sobre o que Deus tem feito na sua vida. Eu creio que todos aqui nós temos testemunhos, né, para dar. E creiam nessa abundância de Deus, tá? Inclusive financeira. Inclusive financeira. Nós temos que crer de todo o nosso coração. E Deus tem me colocado também, recentemente, do ano passado para cá, essa necessidade de que a gente se preocupe com a expansão, né? É uma expansão do reino, sem dúvida nenhuma, como sempre foi, mas uma expansão do que está ao nosso alcance. Então, se são vidas que você pode alcançar, e às vezes a gente deixa, amanhã eu penso em fazer sobre isso. Irmãos, Deus tem me colocado num senso de urgência. E eu tenho acordado todo dia orando a Deus sobre isso. Senso de urgência. Não é de pressa. Não é o fazer de qualquer jeito. É o não desperdiçar tempo. É o senso de urgência. Não há mais tempo a perder. Eu creio que todas as gerações falaram isso, mas é a nossa vez. É a nossa vez. É um senso de urgência. Entendeu? Não dá mais tempo. Então, se você está no seu trabalho e você está levando a coisa mais ou menos, porque eu sei lá o que vai ser e blá, blá, blá do governo, cara, faz sua parte com excelência. Vai se capacitar. Vai estudar. Né? Eu queria tanto falar inglês, faz 10 anos que eu tento. Vai estudar afinco, vai buscar quem possa te ajudar. Queria aprender sobre tecnologia, queria aprender sobre um sistema, queria aprender sobre a trabalhar com uma certa máquina. Vai fazer, vai se capacitar. Ora a Deus, pede direção sobre isso. Seja melhor, você seja melhor. A oportunidade chega para quem? Para quem está pronto. Senão ela vai passar, você não vai nem ver que era oportunidade. Você não estava preparado. A oportunidade chega para quem está pronto. Então se capacita naquilo que você entende que é o certo para a sua vida. Peça direção a Deus. O mesmo dentro de casa. Né? Quando a gente tem que se pôr com os filhos e educá-los, né? Minha esposa fala muito isso, né? Assim, como é difícil moldar um caráter. Né? Então, o Miguel, com 14 anos, ali, começou os desafios, né, da adolescência. Ela fala, como é difícil moldar um caráter? É um trabalho, é todo dia, é o andar, é o conversar, é o, né, discutir ali, argumentar. Então, se dedique a isso. Né? Porque infelizmente, eu tenho visto alguns homens fugindo da responsabilidade. Na família, no trabalho. Né? Se eu fizer desse jeitinho aqui, meu salário está garantido, está tudo certo.
Isso não cabe a nós. Não cabe a nós. Essa sala está cheia, glória a Deus, mas ela é muito pequena perto do que está aí fora, né? Tem muito mais gente que não entende sobre isso, que não conhece esses princípios, né? Tentam ganhar vantagem a todo tempo. Mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos a obrigação, perante Cristo, de fazer a diferença. Eu me sinto nessa obrigação. Eu me sinto nessa obrigação. A gente não pode fugir. O ter medo, que é tão difícil para nós, o que nós temos que pensar não é sobre o medo, né? É sobre essa coragem de dar o passo. É isso que Deus manda a gente fazer. Ele não está tirando o medo da gente. O medo está aí, mas... E nós como homens, né? Vamos dar o passo. Deus está mandando, vamos dar o passo. Então, irmãos, eu quero me colocar a vocês dessa forma, testemunhar um pouco da minha vida sobre isso, de que eu tenho vivido essa realidade. Tá? Eu tenho visto essas situações da minha vida, às vezes detalhes, coisas pequenas, às vezes coisas grandes, mas comecei a enxergar dessa forma aqui, ó, assim como eu pude compartilhar essas duas palavras, como um milagre, materializou. Eu gosto de usar essa expressão porque para nós é muito forte o enxergar, né, o ver. Então, materializou. Você fala assim, mas como foi isso aqui? Assim como hoje eu olho, mas como nós chegamos até aqui? Não era previsto ser isso. Né? Eu trabalhava desde o começo como um técnico. Eu achava que a minha vida ia ser assim, eu muito feliz. Nenhum problema em ser um bom técnico ali. E, de repente, Deus me conduz para coordenar e administrar uma empresa. Eu não nasci empresário. Eu não sei fazer isso. Não me capacitei para isso diretamente. Mas Deus me direcionou. Deus tem me capacitado, sim, a lidar com pessoas, a lidar com clientes, a saber guiar um negócio. Tenho buscado conhecimento, tenho trazido pessoas que possam somar comigo, possam me ajudar. Né? Então é isso. Vamos usar daquilo que Deus tem nos dado. Nossa capacidade, nossa inteligência. Então, irmãos, que a gente tenha essa fé, né, de buscar a esperança correta, que é no Senhor. E o que a gente tem feito como igreja, esses encontros, a nossa reunião que está chegando aí, a primeira conferência, assim, que bênção que é isso. Né? Como feliz eu estou de poder participar, né, junto com os irmãos sobre isso, porque tem faltado isso no nosso meio. Né? A coragem como homens de se pôr aos desafios, de se colocar para situações. Eu não sei vocês, mas eu volto a dizer, infelizmente tenho visto muita gente fugindo do problema. É impressionante. Não quer se pôr. Você fala que não, mas você tem que aprender isso aqui para conseguir. Não precisa, não quero. Foge até quando? Então nós não podemos, nós não somos assim. Não cabe a nós essa parte. Então, irmãos, se fortaleçam no Senhor, se fortaleçam na palavra, tomem esses versos como algo real. Tanto real quanto quando eles aconteceram, que está relatado, mas seja realidade na sua vida. Na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro e peço sobre isso na vida de vocês, nas nossas vidas, que a gente siga como irmãos unidos na igreja, fazendo esses encontros, nos fortalecendo. Tá? Convida um irmão para tomar um café sozinho, muitas vezes ele vai ter algo para te falar ali de forma particular. Né? Se coloque à disposição. Né? Eu gostaria muito de conhecer mais irmãos nesse sentido e a gente tem tido essa oportunidade. Tem sido ótimo isso, tem sido ótimo. Né? A gente tem se fortalecido nisso, nós precisamos. Porque qual que é a nossa tendência? Se isolar, ficar quietinho. Eu aguento minha dor aqui, eu aguento meus problemas aqui, deixa eu quieto. Eu falo muito isso. A minha tendência é essa, é ir para a caverna. Né? E não vou sair de lá. Pode deixar que eu não saio de lá. Né? Então, eu me cobro isso, porque eu tenho que fazer isso aqui. A gente tem que sair, a gente tem que fazer, né? E seguir aquilo que Deus manda. Então, que Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração para a gente concluir esse tempo. Amado Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade do dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pela coragem que o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque aqui já é um passo, ó Pai, que damos em direção ao Senhor, de nos unir, ó Pai, de entender, ó Pai, qual a importância de estarmos juntos como homens do Senhor. Tem tanta coisa que o Senhor tem falado para nós como homens, Pai, tantas passagens importantes que nos mostram, ó Pai, a postura de um homem correto, de um homem que teme ao Senhor, um homem que se posiciona. Isso realmente, Pai, tem tocado no meu coração. Nós devemos nos posicionar e andar, ó Pai, na direção do que o Senhor tem colocado. Então, que façamos o nosso melhor. Pai, que a gente busque, se capacite, que a gente entenda o que o Senhor tem para cada um de nós. Cada um aqui possa fazer o seu melhor onde estiver, Pai. No trabalho, em casa, na igreja,
na escola, onde for que estivermos, ó Pai. Que façamos o nosso melhor. Nós não estamos aqui para sermos medíocres, ó Pai. Nós estamos aqui para sermos excelentes no Senhor. O Senhor é abundante. Então eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, pelos teus milagres, Pai, pelos teus milagres diários, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pai, coloco, Pai, cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor conhece cada um, Pai, e o Senhor pode, ó Pai, tratar na necessidade de cada um, no coração e na mente, ó Pai, daqueles que se sentem, ó Pai, desafiados a dar um passo, Pai, mas sentem medo, que o Senhor tire todo o medo, Pai, lance fora todo esse medo, e dê esse meu irmão, Pai, a coragem como homem do Senhor a dar o passo, ó Pai, que possamos dar um passo, Pai, se o Senhor mandar, ainda que não enxerguemos o chão, mas que possamos dar esse passo, ó Pai, crendo que o Senhor colocará o chão logo em seguida. Pai, mais que o Senhor construirá um caminho. Pai, esse é o nosso dever, é a nossa vez nessa geração, é a nossa vez. Chegamos aqui, Pai, e depende de nós, Pai, que sigamos conforme a Tua vontade. Esse mundo, ó Pai, realmente está entregue ao mal, o Senhor já dizia sobre isso na palavra, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para honrar o Senhor, ó Pai, com a nossa boca, com a nossa mente, com o nosso pensamento. O Senhor nos dá inteligência, Pai. Se eu não busco, ó Pai, melhorar, é um desperdício do que o Senhor tem me dado, e isso é errado. Pai, que a gente possa buscar tudo de melhor que o Senhor tem nos dado, Pai, e avançar. Pai, sermos bom exemplo onde estivermos, do que sair da nossa boca, Pai, dos nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Pai, as nossas decisões, ó Pai, sejam para honrar o Senhor. Nos fortaleça como homens, ó Pai, de coragem. Nós precisamos disso, ó Pai. Muitos aqui, ó Pai, como eu, ó Pai, não tiveram um bom exemplo. Não cresceram, ó Pai, num lar cristão, não tiveram, ó Pai, ali o privilégio, ó Pai, de saber do Senhor no princípio. Mas olha quanta diferença o Senhor fez depois, trazendo-nos, ó Pai, ao conhecimento da Tua Palavra, na direção da Tua Palavra e conforme a Tua vontade. Então é a nossa vez, nós estamos aqui por isso e para isso, ó Pai, é tudo pelo Senhor. Nos capacite, dê coragem aos meus irmãos, una-nos, ó Pai, como um no Senhor, una-nos, ó Pai, fortaleça-nos, ó Pai. Nós precisamos dessa ajuda do Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor e pedimos essa ajuda, Pai. Precisamos, Pai. Os desafios são grandes. Não tem sido fácil, ó Pai. Não tem sido fácil nesse mundo. Mas eu creio que é possível. É totalmente possível, Pai. Andar conforme a Tua palavra, Pai. A Tua promessa. E não conforme o mundo diz. Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço. Eu te consagro esse tempo, esse dia de hoje. Pai, já esse final de semana, Pai. Consagro tudo ao Senhor, para que seja feita a Tua vontade. E é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos confraternizar lá no café e aí a gente conversa mais. Né? Abre um monte de janelinha aqui, mas se eu ficar falando vai 2 horas ainda. Então vamos descer aqui.